João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, capítulo 1, versículo 8 do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vamos repetir? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Obrigado, Pai. Poder citar, perdão, já ouvi já. Amados, estamos aqui de posse de uma palavra vinda do céu para nossas vidas. Palavra esta escrita pelo apóstolo João, claro, sendo usado pelo Espírito Santo para instruir aos irmãos da igreja dispersa em toda a terra. E um desses irmãos, ou uns desses irmãos, somos nós que estamos aqui. E eu fico analisando que João, com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, João, ele alerta aos cristãos que iriam estar de posse desta palavra, para que jamais eles digam que não pecam, que não tem pecado. Porque é comum do ser humano, é comum ao ser humano olhar os pecados alheios e não olhar para si mesmo. Mas eu gosto porque a Bíblia, quando a gente lê a palavra, quando a gente aprende a palavra, a gente entende que a Bíblia, ela sempre está nos avisando, nos alertando. E uma das palavras que me faz lembrar é do texto áureo da Santa Ceia, lá no verso 28, quando ele diz: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É Deus mandando que a gente venha se examinar. E esse exame que está aí naquela linguagem, naquela passagem bíblica, não é só um exame para o dia da Santa Ceia, mas é um exame diário. É um exame para que a gente venha analisar a nossa vida, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fizermos, né? Então, temos que ter essa preocupação de estar sempre se olhando não no espelho do teu guarda-roupa, do teu penteador, né? Se olhando não no espelho da tua cômoda ou do teu quarto, mas se olhando no espelho sagrado que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela deve ser o nosso espelho diário. Devemos estar sempre olhando a Bíblia.
Mas o interior, só através desse espelho é que a gente pode perceber, é que a gente pode identificar como é que nós estamos verdadeiramente, como é que nós estamos vivendo, o que nós precisamos. Então esse é o melhor espelho que existe, é o espelho mais nítido que existe, é este aqui, a palavra de Deus. Então a gente vê que João, ele fala para os irmãos das igrejas dispersas que, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então, ele está dizendo, olha, tem cuidado, jamais se exaltem querendo ser mais do que A ou do que B. Jamais queira exercer uma posição exaltada por você mesmo. É aquilo que diz lá em Provérbios, diz que não te estripe em teu próprio, ou seja, em tua própria sabedoria, em teu próprio conhecimento. Está dizendo que a gente não deve, se estribar, ou seja, ficar achando que a gente é o melhor, achando que só a gente é, que só a gente tem, que só a gente faz, mas entendamos que cada um de nós é capacitado para algo na presença de Deus. Eu sei de algo mais do que você, mas você também sabe de algo mais do que eu. Está entendendo o mistério? Eu sei de coisas que você não sabe, mas também você sabe de coisas que eu não sei. Por quê? A Bíblia diz lá na carta aos Coríntios que o Espírito é dado a cada um para o que lhe é útil. Então, eu sou útil para algo que só Deus sabe. Então, Deus vai me dar o Espírito me capacitando para aquele algo, de acordo com a minha capacidade. Assim é cada um de nós. Então não podemos jamais achar que nós somos o melhor, que não erramos, que somos perfeitos e que sem nós não vai para frente isso ou aquilo. Não devemos entender dessa maneira, não devemos achar dessa maneira, tá? Porque ninguém é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Eu não sou perfeito. Eu sou pai. Eu sou homem. E para que a gente não venha se exaltar tanto, a Bíblia diz assim: nós somos perversos. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nem eu me conheço. Eu não sei nem como eu vou reagir daqui a algumas horas na frente. Eu sou surpresa para mim mesmo. Então, tudo isso caracteriza pecado. Aí tem que estar atento, porque a qualquer momento a gente pode vacilar. Então, para que a gente não venha vacilar, a gente precisa ler a palavra de Deus, procurar meditar nela, entender ela e viver ela como ela manda. E aí João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Aí, quando a gente começa a ver dessa maneira, achar que nós somos o bambambam, a gente pensa que está enganando o que está passando por cima de algo e ver. Não, a gente está enganando a si mesmo. É a palavra que está dizendo. E Paulo diz a Timóteo, diz que, olha, os enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então temos que ter um cuidado. Ninguém está desapercebido. Todo mundo está sendo vigiado. Eu poderia até dizer para você nessa noite: ei, sorria, você está sendo filmado. Glória a Deus. Mas não é para aquela câmera que está nos filmando só. Quando você sai daqui, a câmera é guardada, é retida. Mas não esqueça que ainda continua
de mim. Entendamos uma coisa: nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se nós somos um corpo, eu não sei que parte do corpo eu sou, mas você precisa de mim e eu preciso de você. Sabe por quê? Eu posso andar com um pé só, fica difícil, né? Eu vou ter dificuldades e posso até cair. Então eu preciso do outro pé para me firmar e caminhar com segurança. Eu posso ter nitidez completa com um só olho? Fica difícil. E sem as duas mãos, como é que eu vou ficar? Fica difícil. Então, eu não sei qual parte você é do corpo, nem eu também, mas eu preciso de você e você de mim. A gente não pode negar isso, tá? Eu dependo de você e você de mim. Nós dependemos um dos outros. E não adianta eu dizer, não quero tal, não quero presbítero Ivo, não quero pastor Gregório, não quero Railson, não quero Luciana. Não, a gente tem que querer porque a gente precisa, a gente é dependente, a gente é necessitado um do outro, porque nós somos um corpo, nós formamos um corpo, e para que o corpo tenha, alegria, paz, tranquilidade, firmeza, segurança, é necessário que ele esteja completo. Você tira quando você está com uma parte do seu corpo doente, como é que você fica? Todo o seu corpo é afetado por uma só parte que está doente. Leva uma topada lá na cabeça do dedo do pé, que incomoda todo o corpo. Todo o corpo. Um cisco cai no olho, atrapalha todo o corpo, né? Quando o cisco cai, então já fica assim, já fica já aquela agonia. Eu sei o que eu passei por 24 horas com um cisco no olho no interior. Como foi terrível. Que coisa triste. Entrou de 10 da manhã embaixo do pé de aquele negócio azedo, feito cajá verde. E olhando assim, lá em Arco Verde, não Imbuí, olhando, caiu uma semente da flor nos meus olhos. Irmão, foi uma agonia terrível. Foi terrível, eu passei a noite toda com a mão no olho, gemendo. Entrou de 10 da manhã de um dia e saiu de 10 da manhã no pronto-socorro de Arco Verde, porque o Imbuí não conseguiu tirar. Foi terrível. Aí eu entendi que quando Deus diz assim, quem mexe com os meus está tocando, mexendo com a menina dos meus olhos. Será que Deus se incomoda quando alguém mexe com você? Se incomoda. E todo cisco, qual é o propósito de quem está com cisco? É se livrar dele. Então, se alguém é um cisco nos olhos de Deus, Deus vai se livrar dessa pessoa. Isso pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Deus não aceita cisco nos seus olhos, porque Deus quer que o corpo esteja em completa harmonia, em completa saúde, em completa perfeição. Então, para que nós nos enganamos a nós mesmos, temos que entender que não somos perfeitos. Vamos ver agora a vida de um homem, o comportamento de um homem que a gente sabe que é um homem santo, um homem que entregou a sua vida para Deus, um homem que vivia exclusivamente para a obra de Deus, um homem que é um exemplo para todos nós, que é quem? O apóstolo Paulo. Veja lá na carta aos Romanos 7, o texto sagrado diz assim, 7:18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Meu Deus do céu, vê essa situação? O apóstolo Paulo, o homem de Deus, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e terminava fazendo o mal que ele não queria fazer. Não quer dizer que o apóstolo Paulo perdeu o controle de si e estava em pecado, não é isso. O que ele estava querendo dizer é que ele sentiu o desejo de fazer algo para glorificar mais a Deus, mas por causa da sua fraqueza, da sua limitação humana,
Ou seja, a verdade tem que estar em nós. Em nós mesmos, de nós mesmos, nós não temos verdade. Porque a Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Só Deus é verdadeiro. Mas como nós podemos ter a verdade em nós? Quando nós seguimos conforme a palavra de Deus. Quando nós vivemos segundo a palavra de Deus. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Aí essa verdade passa a estar em nós, passa a viver em nós. Quando a gente se dedica a essa verdade. É aquilo que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo-a na fé do Filho de Deus, né, que por mim se entregou. Então quer dizer o que? Olha, eu já não vivo mais fazendo a minha vontade. Eu agora já me entreguei para Cristo de tal maneira que eu deixo Ele me levar, eu deixo Ele me guiar, eu deixo Ele falar por mim, eu deixo Ele fazer por mim, eu deixo Ele reinar em mim, eu deixo Ele estar em mim completamente. Então eu digo isso. E é isso que nós devemos querer da parte de Deus, que Cristo habite em nós completamente, que nós sejamos um escravo do Espírito Santo de Deus, que nós sejamos um instrumento santo para sermos usados na hora que Deus quiser nos usar, certo? Então, não há verdade em nós. Ai, irmão, é tão bom quando a gente é verdadeiro, porque, irmão, quem não é verdadeiro não vai para o céu. Entende bem? Eu preciso ser verdadeiro com você. Eu preciso, irmão. Até porque nós temos um tribunal. Ei, escuta essa. Nós temos um tribunal que é formado aqui todo mês, ó, na igreja. Você já sabe o que é, né? Esse tribunal é o tribunal onde a nossa consciência tem que vir à tona. Que tribunal é esse? É o tribunal da Santa Ceia. É quando Deus nos dá uma oportunidade de nos renovarmos completamente e sairmos daqui transformados. Mas você já observou que às vezes tem pessoas que comem do pão e bebem do vinho indignamente? Isso acontece. E eu tenho pena, eu tenho preocupação, eu fico triste, não por causa de mim, mas por causa das consequências que a pessoa vai sofrer por estar profanando as coisas santas do Senhor. Irmão, a gente precisa acreditar na palavra. O Senhor está dizendo na sua palavra que, olha, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Irmão, isso é uma palavra poderosa. Isso é uma palavra verdadeira. Eu não posso de maneira nenhuma, por causa de mim mesmo. A paz do Senhor, presbítero vivo, eu te amo em Cristo Jesus, eu falando com a boca e lá dentro do meu coração eu estar indignado com Ele, com raiva dele, com inveja dele, com ciúme dele, pensando o contrário dele. Eu não posso, não por causa dele, mas por causa de mim mesmo, porque senão eu vou para o inferno. Então eu tenho que ter cuidado de mim mesmo, como diz a palavra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 4:16. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a gente mesmo, porque ai de mim se eu disser eu te amo, pastor Gregório, e só falar isso com a boca, e lá no meu coração a gente esquece muitas vezes que Deus não olha para o que está saindo da boca, Ele atenta para o que está no coração. O homem não vai ser julgado completamente pelo que sai da sua boca, ele vai ser julgado pelo que está no seu coração. Não esquecendo que Ele há de dar conta de tudo aquilo que Ele falar. Isso vai contar também. Mas temos que estar dentro, meu irmão. A gente está aqui aprendendo a ser santo para chegar no céu. E a gente não pode vacilar, não. Porque tem muitos que estão aqui dentro. Jesus vai voltar e vai ficar. E meu Deus do céu, eu estava pregando ontem lá na igreja, na festividade
estava dizendo que Jesus está voltando, a gente vai ter um flagrante na gente, dentro da igreja. Eu não sei, mas na hora que Jesus voltar, tem igreja que vai estar cultuando. Se aqui for noite, a gente está cultuando, no Japão é dia. Em outro país são dia, é dia. A igreja está lá cultuando. Alguma igreja vai ser pega no flagrante. Imagina, está todo mundo sentado no banco e sobe uma minoria para o céu e os outros ficam do lado. Como é que vai ser? A decepção, a vergonha, o susto por estar sentado nessas cadeiras e de todo jeito. Meu Deus do céu, meus irmãos, a hora está chegando. Te prepara, não vale a pena. A minha guerra não é contra ti, a tua guerra não é contra mim. A nossa guerra é contra os principados, as potestades, as sortes espirituais, os príncipes da maldade dos lugares celestiais desse século aqui. Irmão, a nossa luta é contra Satanás e não contra nós mesmos. Entende isso? Mas a inversão de valor está acontecendo na casa do Senhor. As pessoas estão deixando de lutar contra Satanás para lutarem umas com as outras. É verdade. E Jesus está voltando e vai pegar no flagrante e vai ficar. Mas que nesta noite a gente aprenda que a gente tem que colocar em prática o amor, exercer o amor, viver o amor, porque sem amor a gente não chega a caminho lá em cima, a não ser lá embaixo do inferno. Então, entendamos que temos que ser o quê? Verdadeiro. Verdadeiro, irmão. O pastor aqui. Verdadeiro. Eu peço socorro a Deus, que meu Deus, coloque amor no meu coração por todos aqueles que me odeiam. Eu me lembro de uma mulher que disse assim para minha esposa, ela não queria que ela se casasse comigo. E até hoje essa mulher tem ódio de mim, do nada. Ela disse para minha esposa, eu odeio teu marido. E minha esposa ama ela, trata ela bem, minha esposa sabe levar. E eu quando vejo ela, dou um bom dia, normal, mas ela disse que me odiava. E eu entendo que aquilo não foi ela que falou, porque ela que sabe por que me odeia. Entendeu? E eu entendo, eu tenho pena dela, porque se ela morrer hoje, ela vai para onde? Para o inferno. Ela precisa se converter, aceitar Jesus como Salvador. Então, amados, precisamos ter esse cuidado. Cuidado, seja verdadeiro. Tem algo contra alguém que feriu, chega até aquela pessoa e diz, irmão, eu me senti tão triste com aquilo que você falou. Aí a pessoa vai dizer, me perdoe, pede perdão. A pessoa já vai ter mais cuidado com você. Mas não. E às vezes tem coisas que nem precisava a pessoa se entristecer. Nem precisava. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando e tinha uma mulher que tinha um filho homossexual. E aí eu estava pregando e eu disse assim, irmãos, Deus não aceita essa imundícia, esse pecado profano. Deus não aceita, Ele deve repudiar. A gente não deve aceitar isto que eu estava falando, o pecado. Mas a mulher entendeu que eu estava falando das pessoas e ficou com raiva de mim. Aí eu procurei saber, eu descobri, me contaram. Aí procurei falar com ela, falei com o marido dela, né? Disse, está gravado, mande analisar, veja lá, né? É bom a gente gravar por causa disso. Veja lá, porque ela entenda. Outras irmãs também foi atrás dela, chegou lá e disse, não, você está errada. Ele não falou isso não. Ele estava falando sobre o pecado, não sobre a pessoa. E aí foi quando ela caiu em si e tornou para o lugar dela e se arrependeu. Está entendendo? Isso existe. Ficou com raiva por nada, né? E tem mais, jogou a salvação fora. Porque se eu estou aqui e saio da presença de Deus com raiva de ar e vou embora, ei, eu posso ir para a igreja que foi, irmão. Está lá o pecado dentro do coração. Não adianta não. Sair daquela igreja, mas meu coração acerca de ar está magoado, está ferido. Eu não quero negócio com ele não. Quero distância dele. Não vai para o céu. Está entendendo?
temos que ser verdadeiros. Porque se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Deus me viu. Deus me viu. Uma vez eu estava tendo um sonho. Eu guardei aquele sonho. Eu disse: meu Deus, me ajude. Tem alguém que eu tenho que pedir perdão, ou que eu tenho que dar um tratamento melhor? E eu me lembro que eu tive um sonho uma vez e eu via uma fila de pessoas da igreja. E eu entrava naquela fila e eu saía apertando a mão daquelas pessoas. E eu apertava a mão de um apertava. Quando eu apertava o outro baixava a mão e eu apertava. Aí o outro apertava, aí o outro não apertava. E eu via tudinho quem era que estava apertando. Eu entendi tudinho, Jesus. Muito obrigado por ter me revelado quem gosta de mim e quem não gosta. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás daquele que não apertou a minha mão no sonho. Vou arrancar esse mal pela raiz, vou lá. Aí eu comecei a me aproximar, chegar e dar mais atenção àquela pessoa, procurar agradar aquela pessoa de alguma maneira, para quebrar esse mal. Que alguma coisa que aquela pessoa tem contra mim, Deus revelou. Então, irmão, não adianta. Deus revela, Deus sabe. Então cabe a gente procurar melhorar. Porque daqui a pouco eu posso partir daqui. Você saber só da notícia, o pastor Dalva partiu para o outro lado, para outra dimensão. E tem pessoas que, de acordo com as suas obras, a gente já sabe até para onde foi. E agora? E agora? Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Cuidado com o auto-engano. Cuidado com o auto-engano. É você achar que está tudo bem aqui dentro, mas lá fora você tem um outro sentimento, um outro pensamento. Temos que ter esse cuidado. Mas vamos andar um pouco na palavra de Deus e ver que o pecado, a definição de pecado é errar o alvo. E errar o alvo significa também rebeldia, teimosia, rebelião, desobediência, transgressão, delito, degeneração, iniquidade. O pecado, ele é o câncer da alma. Tá? A alma chega um momento que ela está tão doente, tão cancerosa, tão angustiada, tão aflita, tão sufocada, que ela começa a explodir de dentro para fora. Sabe por quê? Com tumores, doenças, que a pessoa vai no médico, faz dar o raio-x, faz o exame, e o diagnóstico do médico é: não acusou nada, você não tem nada. Mas eu tenho, eu sinto isso, sinto aquilo. O médico perguntou, aí o médico diz: não tem nada. Por que não tem? Porque a máquina de raio-x, ela não pode ali identificar o que está na tua alma. Só a palavra, que é o espelho que reflete a verdade. Então, amados, é isso que acontece. Eu estou dizendo que todo mundo que está doente está em pecado, mas que esta é uma das consequências do pecado. São doenças que vêm em nós. Entendeu? Agora, é claro, existem doenças que vêm do sistema genético, doenças patológicas, doenças que são espirituais, setas espirituais, entendeu? Que existem diversos tipos de razões para adoecer, tá? Espirituais, patológicas e genéticas. Temos que entender isso. Tem doença que vem por questão de cuidar do nosso corpo, falta um nutriente ou outro, a gente vai adoecer. Tem questão, tem doenças que vêm por questão genética, que vem do seu parente. Você herdou de A ou de B aquela célula doente. Isso pode acontecer. E tem doenças que são setas espirituais, entendeu? Dados inflamados lançados pelo diabo. Então temos que entender que cada um tem a sua consequência, a sua razão, e a gente tem que saber julgar cada uma.
Mas entendamos que a palavra de Deus e o Espírito Santo têm poder para curar toda e qualquer doença, seja ela genética, patológica, espiritual. Ele pode, ele tem poder, porque assim ele fez e ainda continua a fazer. E esse que fez e que ainda continua fazendo, ele está aqui nessa noite para curar. Ele está aqui nesta noite para mudar a vida, para transformar, para abençoar, para fazer milagre acontecer. Ele pode. Agora, uma boa parte, irmão, da nossa vitória depende de nós mesmos. Depende de nós mesmos. Vamos lá. Andar mais um pouquinho na Bíblia. Não é verdade em nós, a gente vê que o pecado, ele é o câncer da alma. O pecado, ele também é hereditário, isto é, ele é transmissível de pai para filho. Salmo 51, vamos ver? Livro dos Salmos 51. E diz assim o texto sagrado: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade é uma bondade que nunca acaba. Apaga as minhas o quê? Transgressões, segundo a multidão das tuas o quê? Misericórdia. Apaga as minhas iniquidades. O que é iniquidade? Os pecados que a gente comete contra Deus, que a gente comete um com os outros, porque iniquidade é a falta de respeito aos direitos alheios. Então a gente falta com respeito a Deus, com o nosso comportamento, com a nossa negligência, com o nosso relaxamento, com o nosso comportamento. A gente pega, a gente pratica iniquidade, e a gente também comete iniquidade com os outros. A gente não respeita a posição de A, a posição de B, a posição de C. A gente falta com respeito, e o que caracteriza a iniquidade. Então o salmista está dizendo aqui: ah, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. E aí ele diz assim: olha, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Transgressão, o que é transgressão? Delito contra uma lei. Que lei é essa? A palavra de Deus. Certo? Então temos que ter esse cuidado. Ao que é que o salmista está dizendo? Que ele é um pecador. A própria Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como escapar. Todo mundo peca. Todo mundo é pecador. Mas eu gosto que a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Até porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer isso aí? Aonde tem multidão do pecado, pecado imenso, maior é o poder de Deus para perdoar. Maior é a misericórdia, maior é a graça de Deus. Pode ser que ele diz, olha, superabundou a graça. Eu estava olhando, eu estava observando o dia desse, estava olhando e passei assim, eu vi no lugar, vi quantas mulheres bonitas passando por perto de mim, em minha volta, para todo lado que eu olhava, eu via jovens, mulheres bonitas, passando, passeando, e tudo com roupas que, na verdade, aquelas roupas ali é para dormir, não é para você andar na rua. Está entendendo o que eu estou falando? E eu disse: quantas mulheres bonitas, meu Deus! Meu Deus, quantas mulheres lindas que teriam um lindo casamento, porque elas são lindas mesmo, né? E nenhuma se parece com a outra, todas as mulheres são diferentes uma da outra. E a mulher que estava vendo naquele momento, eu estava falando com Deus, eu disse: quanta mulher bonita, meu Deus amado, tem misericórdia dos homens da face da terra. Eu disse assim, porque, irmão, a Bíblia diz, ou seja, os estudos deixam bem claro que o sexo oposto se atrai.
é a promiscuidade, é a devassidão, que é a falta de senso, é a falta de vergonha na cara. Já estão inventando os shoppings aí. Antigamente o shopping era curto, ficava aqui ainda, mas agora, por não ter mais como subir, porque tem um limite aqui da parte de baixo, eles cortaram aqui no meio, da perna aqui, o shopping, para que ele suba mais. Tu está entendendo? Então daqui a pouco vai vir uma moda que ela não vai precisar de mais shopping, não. Ela vai sair de roupa íntima pela rua. E a roupa íntima vai ser muito ainda. Aí vai chegar o momento que ela vai dizer: eu quero andar sem roupa nenhuma. Tu está entendendo? Está assim o negócio. E com isso elas vão tentando o sexo oposto, vão atraindo aqueles que não têm temor, que não vigia. Porque o homem de Deus hoje em dia, ele tem que estar vigilante 24 horas por dia. 24 horas. E a mulher de Deus tem que estar ali, atenta com o seu marido, zelando por ele, cuidando dele, servindo a ele como deve servir, porque se ele não tiver o temor de Deus, para ela perder ele, já tem 80% de chance. Porque o diabo não está dando prato podre, aparentemente não. Ele não está dando prato feio, não. Ele só bota coisa bonita, coisa para chamar atenção. Não é porque isso chama atenção, é porque ele vai deixar Jesus ou vai se separar da mulher, mas a gente tem que estar vigilante, e a mulher também, para que não venha perder. Quando eu me lembro de a mulher só podia discutir com o marido, dizendo: ah, tu tem outro, o cara não tinha outro, tu estava onde essa hora? Por que não chegou essa hora? Tu estava bem? Aí a mulher para ele: rapaz, eu não estou com isso. Olha, desse jeito, vai embora, desse vai embora. Mulher direito fazendo isso. Aí chegou um dia que o camarada estava com o dele, né? Não está me dando? Vou arrumar um. Mulher disse: vai embora, eu disse: você que está mandando. Arrumou a mão e foi embora. Aí depois eles chegaram: pastor, pastor, me acorda, vem cá, pastor. Foi, que foi? Pastor, me ajuda, que foi? Aconteceu uma desgraça na minha vida. Que foi, mano? Que foi? Meu marido foi embora. Meu marido foi embora. Ela poderia ter dito: eu mandei meu marido embora. Mas meu marido foi embora, tá? Aí vai conversar com o marido. Chega lá: pastor, ela cuidava de casa para fora todo dia. Tem uma hora que eu não aguentei mais. Eu fui embora. Está entendendo, irmão? A gente tem que zelar e não desprezar. Aquilo que pode estar sendo feito para você, para outros é bonito. Aquilo que para você aparentemente não tem valor, para outros tem muito valor. A gente só sabe disso quando perde. Sabia disso? Muitos só sabem o valor do que tem quando perde. Mas que nessa noite você aprenda a valorizar o que você tem, para que você não se arrependa depois de perder. É Deus que está falando em nome de Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus. Certo? Então, a gente vê que o pecado faz tudo isso. O pecado é perigoso, amado. Então, a queda, ou seja, queda e restauração. Aqui eu mostrei para vocês a queda do homem, quando ele acha que ele não pega, que ele está por cima. Quando ela pensa que não pega, que ele está por cima. Mas é um grande engano, a pessoa já está caído já está caído. Mas tem o momento da restauração. Mas quando não um pouco ainda dentro da palavra de Deus, se não vigiar, ou seja, a gente vê aqui nesse texto que eu li da primeira carta do apóstolo João, deixa bem certo que o cristão ainda tem a possibilidade de pecar, ou seja, nós não estamos ilesos do pecado. Nós pecamos todo dia, viu? E hoje você já pecou o suficiente para ir para o inferno umas 10 vezes, certo? Mas não foi por causa da misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. E o teu arrependimento de joelho pedindo perdão nesta noite, tá? E a gente vê também que se não vigiar, a gente vai cair. Temos que estar vigilante. Veja lá, ainda aqui nessa mesma carta aí, capítulo 1, onde ele está, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos o quê? Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Então, Deus nos dá a chance de sermos o quê? Restaurados do pecado. Entende bem? Então,
pode cair, mas Deus, está pronto para me levantar, para me pôr de pé de novo. Então, não deve se entristecer. Você errou, reconheça esse erro, se arrependa, se ponha de pé e comece a fazer a vontade do Senhor, que Deus vai ter honrado a terra. Porque Deus, irmão, Deus não é feito um homem, não. O homem fica ligado no erro do outro e ele tem que se vingar. O homem não dá oportunidade para outro, infelizmente não dá. O homem é mau, é perverso. Você vê que Davi pecou, adulterou, cometeu homicídio, e Deus o teve como homem segundo o seu coração. E eu conheço pessoas que, por menos do que isso, perderam seu cargo em determinadas igrejas. E as pessoas ainda criticam e falam, pessoas que estão desviadas, por aí, porque a própria igreja, em vez de dar a mão para levantar, disse: não, ele pecou, ele fez isso e isso. Olha, a própria igreja, o próprio povo que disse: é o povo de Deus, mandando a alma para o inferno. Por quê? Porque pecou, porque caiu. Qual é o nosso dever para quando eles caíram? É dar a mão para se levantar de novo, irmão. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele não pisará a cana trilhada e nem apagará o pavio que fumega. O senhor está fraquinho ali, sem força. Qual é o da gente? Vem, meu irmão, toma minha mão, levanta, vamos caminhar, eu vou te ajudar. É isso que a gente tem que fazer. Glória a Deus. E não dizer: visto como é que fulano está. E tem gente, irmão, que se gaba. Não era santo, não fazia isso e aquilo, não era o bambam, olha aí agora. Então esses daí estão agindo com o mesmo demônio daqueles que agiram quando Jesus estava crucificado. Tu não és o Filho de Deus? Desce daí. Olha aí, acha bom, pode dizer que ele é Filho de Deus, que Deus o salve. Olha aí, os mesmos demônios ainda atuam hoje na vida de muito crente, para em vez de ajudar, detratar, defamar, humilhar, pisar, matar e mandar para o inferno. Mas Jesus está aqui para revelar o oculto, profundo e escondido. Jesus está aqui para nos ensinar a verdade que tem que ser vivida. Jesus está aqui para nos dar livramento da condenação eterna, porque isso condena, viu? Isso mata e manda para o inferno a pessoa que age dessa maneira. E nós estamos aqui aprendendo a ser santo para ir para o céu. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E aí, a gente vê que é a oportunidade de Deus dar, de sermos restaurados, quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos o quê? Perdoar. Para nos perdoar. Aí ele Provérbios 28:13 diz assim: olha, ele deixa bem claro: aqueles que encobrem a sua transgressão nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Entenda o ponto desse versículo de 28:13 de Provérbios. Está dizendo que se confessarmos e deixarmos, está entendendo? Tem gente que confessa, mas não deixa. Confessa, mas não deixa, não adianta nada. Não vai alcançar misericórdia. E se não vai alcançar misericórdia, ele está dizendo que a pessoa está sob condenação, porque a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem o quê? Misericórdia. Então está sob condenação. Então, amado, vamos ter cuidado. Deus está falando comigo fortemente nessa noite. Glória. Para que eu seja melhor, para que eu ame de verdade, para que eu não tenha uma capa, para que eu não trate você com lisonja. Sabe o que é lisonja? Ah, Pai do Senhor, tu és uma bênção, meu irmão. Com a boca eu estou dizendo, mas lá por detrás, aquela tristeza, aquilo presta não, aquilo ali é o novo, aquilo é uma praga, meu irmão. Poxa, aquilo ali vai para o inferno de cabeça para baixo, tu vai ver. Está entendendo? A gente tem que ter cuidado com as lisonjas. Tem gente que fica assim, sorri para você, lisonjeia você, e o pior é que muitas vezes a gente acredita, acha que aquilo é verdade. Mas eu gosto que uma vez meu pastor Mário disse assim, há muitos anos que ele disse, se ele nem se lembrava mais, eu lembrei a ele. Ele disse: Dalva, os elogios
é agradável. A gente se alegra com os elogios, mas atente para as críticas, porque as críticas mostrarão o que você não está vendo. É bom quando alguém se levanta para te criticar, porque ele está te fazendo um favor. Que favor é esse? Ele está te mostrando algo que você não via, que você não sabia. Tu está entendendo, José? Então aproveita as críticas, pegue, abrace, receba com todo carinho, faça uso dela e melhore o seu ministério, melhore a sua vida, melhore a sua convivência com Deus. Aproveite as críticas, porque elas são belíssimas para a nossa vida, elas são de muita utilidade para a nossa vida. Porque tem gente que quando é criticado, ele falou isso e ele também é isso aqui. Não, meu irmão. Vem uma crítica que foi mesmo, ele disse que tu errou na palavra A. Aí ele disse, opa, errei, foi bom, agora eu vou ter cuidado para falar a palavra B certinha. Está entendendo? Olha, se fulano falou de ti, não, o que foi? Ele disse que teu cabelo é branco, o outro é preto. Tá certo. Agora eu vou ter cuidado para manter tudo certinho. Aí tem que entender as críticas, receber ela, para corrigir a nós mesmos. Aí, irmão, quando alguém pensar que está nos detratando, nos colocando para baixo, não, a sua crítica está nos colocando para cima. Entende isso? Entende? Eu me lembro quando eu estava para casar, e aí eu e a minha esposa passamos por um processo muito difícil, e as pessoas, por não terem o que fazer para nos separar, elas começaram a nos caluniar, nos reclamar. E uma das formas que eu recebi é que eu era ladrão dela, que eu roubava a minha namorada, que hoje é minha esposa. E isso se espalhou, que eu roubava ela, quando na verdade eu nunca peguei um centavo dela. Aí, em vez disso piorar a nossa situação, isso melhorava. Está entendendo? Porque a gente se aproximava mais do outro, porque ela via que aquilo que diziam de mim não era verdade, era mentira. Aí ela percebia que aquilo era inveja, aquilo era um meio para tentar nos separar. Aí ela se aproximava mais de mim e eu dela. É aquilo que a Bíblia diz, que naquilo que as pessoas tratam mal de vós, falam mal de vós, proceder de maneira reta, de maneira justa, de maneira perfeita, para que naquilo que eles falaram de vós sejam envergonhados. A pessoa está dizendo que você não presta, mas você só está bem. A pessoa está dizendo que você é isso, é aquilo, mas você só vem fazendo aquilo. Aí todo mundo vai, peraí. Fulano diz que ciclano é isso. Mas eu só vejo aquilo e aquilo. Como é que pode? Quem é que está errado na história? Aí vai ser revelado a verdade. Então, se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Temos que ter cuidado, igreja. Cuidado. Eu conheço uma pessoa só de falar, porque a palavra me dá esse privilégio. Deixa a pessoa falar e você vai saber quem é ela. Deixa ela ter vontade, deixa ela falar, vai só escutando. E no final, eu tenho um diagnóstico de acordo com a palavra de Deus. É a pessoa falando e eu comparando com a palavra de Deus. É a pessoa falando e eu comparando com a palavra de Deus. No final, eu tenho um diagnóstico de quem é a pessoa. Basta julgar com discernimento espiritual. Então, vamos ter esse zelo, tá? Vamos ter cuidado. Se não vigiar, nós cairemos. Então aqui está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas veja ainda aqui, Mateus 26:41, para você aprender que a gente tem que vigiar. Vigiar, irmão. 26:41 Mateus diz assim, olha o que o texto diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é textual dos crentes. O Senhor manda vigiar para que não entreis em tentação. Não quer dizer isso aí, para que não entreis, tá? Deus está nos dando uma receita aqui para que a gente não venha entrar na tentação, porque tem tentação que a gente cai nela, foi surpresa, mas tem
Mas tem que vigiar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, ele está dizendo, nosso Espírito está sempre pronto para adorar a Deus, para servir a Deus, para invocar a Deus, para se dedicar a Deus, para adorar a Deus, mas a carne é fraca. Aí como diz aqui que está lá em Gálatas, aos Gálatas 5, 16 e 17, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando ele diz andar em Espírito, é para que você esteja ligado com Deus 24 horas. Está entendendo? É aquilo que Paulo diz em 5,17 aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Quando ele diz orai sem cessar, ele está dizendo esteja ligado com Deus 24 horas, através de louvor, através da leitura, através da meditação, através da sua convivência na igreja, falando de Jesus. Esteja ligado com Deus o tempo todo, e tudo que você fazer, esteja ligado com Deus. É por isso que ele diz orai sem cessar. Ele está dizendo esteja ligado, conectado com Deus 24 horas por dia. Por quê? Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele está olhando e diz: digo porém, é Espírito, não cumprirei a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo desordenado da carne. É quando o homem não tem controle de si mesmo e ele se deixa levar pelo olhar, pelo desejo, e ele diz: eu não aguento. Aguenta sim, aguenta sim. Ah, mas eu não sou de ferro, está demais. Tá demais não, é mentira sua. Porque a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, no 12 diz assim: aquele que está de pé, cuide que não caia. No 13 ele diz assim: não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação cuidará também o escape. Então sempre vai haver uma saída para você vencer a tentação e não cair no pecado. E você não perder a batalha para Satanás. Por quê? Satanás não tem mais poder sobre mim e você. Ele não está mais dentro para nos forçar, para nos escravizar. Ele está de lá de fora, mas ele não deixa de tentar. Ele não deixa, porque ele tem muitos espaços, ele tem muitos escravos a seu favor, a seu serviço, que estão prontos para te tentar e te tentar, se você não estiver de vigília. O diabo sabe que é mesmo o marido brigou, discutiu com a mulher com o marido. O diabo já prepara um vaso lá na reunião dele, no trabalho dele e no trabalho dela. E parece que rebandado. Que ele diz: mas você é tão bonito. Seu marido já disse isso para você? Ó, aí a mulher diz: não, vai para o marido, você vai me maltratar. Hoje eu saio de casa, quase que eu levo uma surra. Esse camarada vem falando essa coisa tão bonita para mim, porque a mulher é assim. A mulher é atraída pelo que ouve, o homem é atraído pelo que vê. Está entendendo? Então a mulher ela é facilmente atraída pela a conversação. Então o camarada começa a injetar, começa a dar essa injeção de tentação. Se ela não tiver ligada no Espírito, não tiver Deus na vida, não tiver exercício espiritual, presença diante de Deus, ela cede, ela cai, ela tem que estar ligada. Entender que o diabo ele vai criar situação para derrubar ela. A mesma coisa é ele tem que estar ligado, tem que estar atento, porque o diabo ele vai dar os pratinhos preparado, enfeitado, cheirosinho. Ele fica tramando, ele é astuto, ele é sagaz. Ele vai preparando porque ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe que o homem é atraído pelo que vê. Então o diabo vai atuar, ele vai investir na sua
debilitação, a pessoa não vai ter firmeza, substância, né? Então, quando a pessoa se cala, não confessa, não age conforme a vontade de Deus, os ossos envelhecem, a pessoa perde a estrutura física, né? No que diz respeito à vida espiritual. Aí ele vai assim, vou ler o restante, verso 4, olha o que ele diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Tristeza em excesso. Sabe o que é isso aqui? Depressão. Por causa do quê? Do pecado acumulado sem confissão. A pessoa não confessa, o pecado vai acumulando e chega um momento que a pessoa já está de um jeito que se entrega completamente à depressão, à enclausuração. Então, tenha cuidado, tá? Porque, mas a confissão do pecado restaura. 32:5, aí mesmo, veja o que diz: confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, irmão, a gente tem que entender que a gente tem um amigo verdadeiro. Enquanto muitos querem nos condenar, nos crucificar, Jesus quer nos perdoar e nos ajudar. Então, confessa tua falha, teu pecado, tuas fraquezas. Confessa para o Senhor que Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai te alegrar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar saúde espiritual, saúde física, Ele vai fazer milagre na tua vida, Ele vai fazer a mudança, vai fazer a transformação, Ele vai fazer acontecer, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, para Ele nada é impossível. Restauração mediante a confissão, tá? E a confissão deve ser sincera e profunda. Salmo 51, verso 7, vamos para lá, estou terminando já. Salmo 51, verso 7 diz assim, do 7 ao 12, vamos ler: purifica-me com ísopo. Era uma planta que era usada para a apresentação do sacrifício que estava no pecado. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Olha para aí, os ossos que tu quebraste, meu Deus do céu. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito que voluntário. Aleluia, Deus. Sabe o que é espírito voluntário? O que falta na igreja. Espírito voluntário falta muito na igreja. Espírito voluntário é aquele espírito. Vai ter culto lá no ponto de pregação. Estou lá. Irmão, tem uma endemoniada ali. Vamos lá orar. Irmão, vai ter a festividade. Quanto é que precisa para eu ajudar? Está entendendo? Irmão, vai ter vigília. Estou lá. Irmão, vai ter oração, consagração. Estou lá. Irmão, vai ter reunião. Estou lá. Irmão, vai ter estudo bíblico. Estou lá. Irmão, vai ter visita aos enfermos. Estou lá. Espírito voluntário. É o espírito que estava em Cristo quando Jairo chega e diz: Senhor, minha filha está lá, moribunda, perto da morte. Ele disse: eu vou até a tua casa. Espírito voluntário. Está entendendo? Ele estava pronto para ir. Pronto, ele tinha espírito voluntário. Quando o centurião chegou, disse: Senhor, o meu criado está miseravelmente endemoniado. Ele disse: eu vou na tua casa. Ele disse: não precisa não. Precisa não ficar aí. Por quê? Na casa dele era casa de pagão, tinha muitas estátuas. Ele servia a deuses estranhos, mas naquele momento ele estava deixando os deuses estranhos, buscando o socorro verdadeiro que estava em Jesus. E naquele momento ele teve vergonha, porque ele sabia que Jesus era santo e ia resolver. Ia entrar na casa dele e ia ver o paganismo lá dentro. Aí naquele momento ele disse: não, Senhor, não, eu creio. Eu sei que o
Porque ele tinha fé, e a fé dele já estava ligada à vergonha que ele sentia por estar adorando Deus, que não resolveu a causa dele. Você está entendendo? E Jesus tinha o Espírito voltado, ele ia lá na hora, mas ele disse: não precisa não. Entendeu? E aí Deus usou o seu atributo, Jesus ali usou o seu poder, não de Deus, mas de homem santo, dedicado a Deus, e deu a palavra. O profeta usou a palavra e o milagre aconteceu lá do outro lado. Amado, a palavra que está saindo aqui está agindo na tua vida lá do outro lado. Glória a Deus. A palavra que está ouvindo aqui não está só aqui não, porque ele é Deus de perto e é também Deus de longe. Essa palavra é viva, ela não fica só aqui não. Ela está aqui, está do outro lado e vai no teu coração também para continuar atuando, porque ela é viva e eficaz. Então, amado, entende bem, tá? Aí ele vê que a confissão deve ser sincera, te alivia para você, e o restaurado é novamente feliz. Aí o que acontece quando a pessoa confessa os seus pecados? A pessoa volta a ter alegria de verdade. Veja no Salmo 51:8, diz assim, ó, 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Está entendendo? Faz-me ouvir júbilo, voz de alegria. O que é que ele estava dizendo? Eu vou para a igreja de novo. Me dá saúde para eu estar diante dos cânticos, me dá saúde para eu estar diante dos cultos de oração, dos pontos de pregação, diante, meu Deus amado, das festividades da tua casa. Me dá saúde para isso, porque os meus ossos estavam quebrados, mas fortalece ele, meu Deus amado, restaura ele para que eu esteja de pé e assim possa ouvir voz de júbilo. Oh, aleluia, Deus! Voz de júbilo, irmão. Você já olhou? Quando você fica em casa, você não ouve, nem sempre você ouve voz de júbilo. Aí você escuta alguém murmurando, chamando palavrão, reclamando disso, reclamando daquilo. Aí você se lembra da igreja. Se eu estivesse na igreja agora, eu estava me jubilando lá. Eu estava me alegrando. E quando a gente não vem na igreja, a gente perdeu muito por não ter vindo. Tá? E aí está aprendendo nessa noite que é melhor estar aqui. É por isso que o salmista diz assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? A casa do Senhor. Amém, igreja? Então está aí, para terminar, ele anseia agora pela salvação de outros. Quando a pessoa confessa, se restaura diante de Deus, confessa, agora a pessoa vai ter uma mudança de vida, vai ter uma diferença. Todo mundo, irmão, que vive em santidade, confessa seus pecados, que tem uma vida transformada por Deus, ela age dessa maneira. Ó. Vê lá, Salmo 51:12-13, o que é que diz? Em 1 Timóteo 1:16. 51:12-13 diz assim, ó: torna-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o Espírito que? Voltar outra vez, está vendo? O 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Eita, Glória a Deus. quer dizer isso aí? O testemunho da tua vida, você vai pregar e você vai dizer: ele é Deus mesmo, e vem para a igreja e se converte. Está entendendo? É isso que acontece. E para terminar, 1 Timóteo 1:16, para a gente concluir a leitura, e diz assim: vou ler para você 1 Timóteo 1:16, diz assim, ó: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo falando para Timóteo, o testemunho que agora ele estava dando por ter mudado de vida, ter sido transformado pelo Senhor, e agora por causa dessa transformação dele, que é perseguidor, agora almas, vidas estavam se convertendo, porque acreditava que se ele, que é como conhecedor, se converteu a Jesus Cristo, então Jesus Cristo é verdadeiro, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. A Jesus Cristo eu devo me converter, devo me submeter, devo me sujeitar, devo adorar e servir. E aí todos os servia com amor, intensidade, alegria de alma, para a glória de Deus. Amém, igreja? E concluindo tudo isso, devemos agir dessa maneira, porque Jesus está voltando. Que Deus continue